quanto à forma de congregação que as pessoas pensam como se deve ser uma congregação hoje, você percebe como o paradigma, como é que essa alienação ela tem interferido na consciência das pessoas, impedindo que elas se tornem verdadeiras discípulas. Por quê? Porque atualmente as pessoas pensam que congregação é um galpão. O inimigo conseguiu incutir esse pensamento na mente das pessoas. Aí quando ela reúne com um grupo de verdadeiros talmidim, verdadeiros discípulos, para ela a emoção dela, o paradigma, aquilo que é familiar, faz com que ela pense que está faltando alguma coisa, quando na verdade ela está fazendo aquilo que é o que deve ser feito. Reunir. Congregar é o ato de reunir. O apóstolo Shaul, lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele deixa bem claro: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos que nos transformar a partir de que entendemos que galpão não é congregação. Por que eu falo isso? Porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu já ouvi pessoas, algumas pessoas que congregam conosco, perguntarem para mim: o senhor encontrou outra congregação que pregue a mesma coisa que a gente? E eu fico pensando, em que sentido outra congregação? Porque se houvesse outra congregação que pregasse a mesma coisa que nós, seria nossa. Nós estaríamos junto com esse pessoal. Gente, eles não estariam longe de nós, não. Não seria outra denominação, não. Eles estariam conosco. Nós temos que entender isso. Ah, mas eu ouvi dizer que tem outras congregações que invocam o nome de Yeshua HaMashiach. Sim, o que adianta invocar o nome de Yeshua HaMashiach e praticar doutrinas pagãs? Nós entendemos até aqui que o cristianismo é um produto da mente de um imperador pagão chamado Constantino. O cristianismo surgiu a partir do 2º século. A nossa congregação, em essência, em vida, em Hesed, em verdade, em espírito, ela atuou aqui na Terra a partir do 1º século, e no 2º século ela já foi findando, porque os imperadores mandaram matar todos os discípulos, nossos irmãos, que praticavam e pregavam, anunciavam a nossa doutrina. Então o que acontece? Se você for procurar outra congregação que anuncie a mesma coisa que nós, de forma plena, de forma verdadeira, de forma completa, se a gente não se posicionar como tal, nunca você vai encontrar. Entendeu, meus amados? É isso que a gente espera que o Espírito Santo faça vocês compreender. O Ruach HaKodesh faça vocês compreender. Porque vocês não vão encontrar outra congregação nessas denominações aí, mesmo que algumas ensinem algumas coisas corretas. Sim, quantas tem aí que ensina parte correta e parte errada? A não ser que vocês queiram ir para o meio delas assim mesmo. Mas se vocês forem assim mesmo, o que é que a palavra fala sobre isso? A palavra do Senhor, ela manda a gente sair do meio de Babilônia. O que o Senhor está querendo dizer ao seu povo com essa ordenança? Aí você pode até perguntar: por que eu não posso servir ao Senhor na denominação em que eu me converti anteriormente? Oh, meu amado, é porque nela contém alguns elementos, alguns costumes babilônicos. É por isso. Eu já ouvi gente dizer assim: o problema não será meu. O problema vai ser daqueles que ensinam e praticam o costume fora da doutrina. O problema é da liderança. Eu vou ficar aqui para me salvar. Será que isso é certo? Vamos analisar a luz da palavra?
Porque a gente tem que analisar o que é que o Senhor nos ordena na palavra. Se o Senhor diz para a gente fazer uma coisa, faça. Não teme não, porque se você temar, você está perdido. Então, quando falamos sobre a ordenança do nosso Adonai, nosso Senhor, do tetragrama, do verbo ser, é comum a gente escutar essas pessoas dizendo, naquele grande dia do Senhor, no dia terrível do Senhor, o problema será dos líderes que ensinam errado. Dessa forma, essas pessoas ficam procurando o quê? Se isentar da culpa, por ainda se encontrarem entre pessoas que praticam o costume pagão. Então veja bem, essas pessoas seguem a doutrina do primeiro século? Não, elas seguem a doutrina do quarto século, que foi aplicada no quarto século pelo imperador, onde o imperador começou a destruir nossas congregações, as nossas congregações no século II. Mas ele não conseguiu destruir a verdade, né? Então o que ocorre na verdade é que naquele grande dia, o nosso Senhor, Adonai, ele não terá ninguém por inocente, meus amados. Isso porque a palavra dele é clara quando diz: sai do meio deles, povo meu, dessas denominações que seguem uma parte da doutrina e o restante de paganismo. Eu não posso seguir a doutrina em parte. Você ou segue tudo ou não segue nada. E se você segue metade ou parte e o resto você pratica, ah, mas eu não estou praticando não, quem está praticando é ele. Mas a palavra está dizendo: não fique no meio destes que praticam assim. Você está fazendo o que no meio deles? Eu quero fazer o que no meio deles? Então a gente não pode ficar introduzido no meio dessas pessoas. O que é que eu tenho que fazer ainda no meio das pessoas que praticam coisas que aborrecem o Eterno? A liderança tem que ser observada acima de tudo. Porque se a liderança é que está instituindo essa doutrina mesclada, essa doutrina mista, aí, meus amados, você tem que cair fora mesmo. Mas se a liderança está ensinando correto e o povo está agindo errado, aí é diferente. Eu sei que, sabemos que ficar no meio de uma denominação que pratica parte da doutrina e o resto é prática oriunda do paganismo, do segundo, terceiro e quarto séculos em diante, continuar congregando em locais assim é permanecer no meio de uma Babilônia. Enquanto que o nosso Adonai nos ordena em sua palavra o seguinte: sai do meio dela, povo meu. Vamos ver onde é que está escrito isso? Que você pode estar me perguntando aí, onde é que está escrito isso? Vamos ver aqui. Abra sua Bíblia em Isaías 48, no versículo 20. Capítulo 48, verso 20. Olha o que está escrito lá. Sai de Babilônia, fugir de entre os caldeus e anunciar isto com voz de júbilo e proclamai: levai-o até os confins da terra, dizei: o Senhor reuniu seu servo Jacó. Agora abra aí Jeremias capítulo 50, versículo 8. Fugi do meio de Babilônia, sai da terra dos caldeus, e sede como os bodes que conduzem o rebanho. Agora veja aí, Jeremias 51, versículo 45. Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Aí você vê, em conformidade com Isaías 48, 20, Apocalipse 18, 4. Está dando para entender, meus amados? Agora veja, mais um texto. Ezequiel, capítulo 20, verso 14. O que está escrito aqui? O que fiz, porém, foi por amor de meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais os fiz sair. Zacarias, capítulo 2, versículo 7. Fugi agora da terra do norte, diz o tetragrama Adonai, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz
aquele que é, aquele que será, eterno. Ah, Sião, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia. Olha o que o Senhor está dizendo, livra-te tu, ah, Sião, livra-te tu, que habita com as filhas de Babilônia. Você está entendendo isso? O povo do Senhor não pode estar habitando no meio das filhas de Babilônia, não. Ah, mas a Babilônia é a igreja católica que segue a doutrina de Roma. Sim, e as demais que praticam a base? Não são filhas de Babilônia? Então é isso que a gente tem que entender. Aí você vê em Lucas capítulo 4, versículos 6 e 7, que foi o que o diabo falou para o Senhor. Disse o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, pois a mim me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. É isso que o diabo está propondo. Que você chegue lá, né? Ele te dá um templo bonito, um ar-condicionadozinho, uma visão de um púlpito luxuoso, cheio de enfeite, cheio de árvorezinhas lá, né? Que a palavra já condena você botar pé de planta e árvore no altar. Não, mas você quer aparência, meu amado. No final cai tudo por terra. Então, muitas pessoas têm adorado a Baal, o diabo. Baal, Moloque. Quando você fala Baal, você tem que esclarecer que Baal você está falando. Que Baal é pai de família. A gente está falando do Baal, que é pai da família solar, o inimigo do eterno. A Baal, Moloque, Baal Nimrod, o diabo, representante do diabo. Onde é que elas estão adorando o diabo? Em locais que possuem características babilônicas. Simplesmente porque recebe alguma coisa ou milagre ali. É normal ouvir dessas pessoas o seguinte: eu recebi minha bênção aqui e continuarei aqui. E vai para o inferno ali, para o Sheol ali. Isso indica que aquela pessoa não está se importando com salvação, e sim com a bênção material que recebeu, ou outras que deseja receber. Está dando para entender? Do mesmo modo que Esaú, o irmão de Jacó, de Jacó, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Assim também, os que buscam templos faraônicos trocam sua salvação por uma bênção material, olhando a aparência, ou mesmo por milagres que Satanás lhe proporcione ali naquele local. Está dando para entender? Veja Jeremias, capítulo 44, versículo 15 ao 19. Depois compare com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 ao 11. Depois me diga se o que eu acabei de falar está ou não está dentro da palavra. Porque tem gente que acha que eu estou falando isso de mim mesmo. Confira na palavra. Confira na palavra. Veja lá, Jeremias capítulo 44, do 15 ao 19. Veja se já não era uma prática do povo naquele tempo. Depois compare com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. E veja se tem salvação nisso. É a palavra que está dizendo, meu amado. É a palavra que está testando. Está escrito, e é a palavra quem manda sair. É a palavra que atesta que temos que sair do meio de Babilônia e do meio das filhas de Babilônia. Isaías 48, versículo 20. Jeremias, capítulo 50, verso 8. Zacarias, capítulo 2, versículo 6. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Então, analise esse contexto. Porque, mesmo sabendo das práticas babilônicas, pecaminosas, muitas pessoas ainda têm preferido permanecer em religiões que se tornaram filhas de Babilônia por causa dessas práticas. Ou elas são filhas do Senhor praticando coisa errada? Não, quem pratica coisa errada é filha do diabo. Quem pratica coisa certa é filho do Eterno. 1 João, capítulo 3, verso 8. Não sou eu que estou falando, não. Está escrito lá. Quem comete pecado é do diabo. Se sabe que práticas babilônicas são pecado. Ah, o senhor está sendo radical. Não, é a palavra que está dizendo.
Quem é do Senhor pratica o amor, meu irmão. Que amor é esse que só quer fazer o que você quer? Porque quando você prefere antes a placas religiosas, a templos faraônicos, que é o Messias, que é a nossa salvação, que é o que está proposto na palavra de Elohim, você está achando que você está preferindo o quê? Obedecer a palavra? Você está olhando pela aparência. Quem assim procede está olhando pela aparência. Está dando para entender? Está agindo com uma prática pecaminosa, correndo o risco de perecer nas trevas, se não se arrepender. Você tem que relacionar esse texto de Lucas capítulo 4, do versículo 6 ao 7, com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 ao 11, com Mateus 7, do 22 ao 23, para você compreender melhor essas coisas. O Eterno nos ordena, nós que somos o seu povo, a sair do meio daqueles que praticam doutrinas misturadas. Porque quando eu pratico aquilo que Babilônia pratica, eu sou a grande prostituta. E quando eu pratico parte da doutrina dos apóstolos e parte da doutrina da grande prostituta, eu sou o quê? Eu sou uma ramificaçãozinha. Eu sou uma filhinha de Babilônia. É a palavra que está mostrando isso aqui, a palavra que está revelando. Simplesmente como ministro eu tenho que ministrar. Vamos ver o que está aqui em Apocalipse capítulo 18, do versículo do 1 ao 4. Apocalipse capítulo 18, versículo 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro Malachim, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua quevode. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os moradores da terra se enriqueceram com as abundâncias de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Você sabe o que é que significa isso? Ah, você está lá no meio, é o pastor que está praticando, não é você não? Veja esse versículo 4 aí, minha irmã. Veja esse versículo 4 aí, meu irmão. E me diga, na Bíblia de Jerusalém, a tradução está assim, ó. Vou ler o versículo 4 de Apocalipse 18 na Bíblia de Jerusalém. Escute isto. Ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. Ficou mais claro para você agora? Pela tradução da Bíblia de Jerusalém. Agora vejamos aqui a tradução do Novo Mundo. É uma versão inglesa de 1984. Revelação, capítulo 18, verso 4. E ouvi outra voz saída do céu dizer: Sai dela, povo meu, se não quiserdes compartilhar com ela nos seus pecados, e se não quiserdes receber parte das suas pragas. Tá vendo aí? Sou eu que estou falando alguma coisa aqui? Eu não leio a Bíblia por ler. Medite na palavra. Foi como o Messias disse: Aquele que crê em mim, como diz a boca do pastor, do seu ventre fluirá um rio de água viva. Foi isso que o Messias disse? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Então, é aquele que crê no Senhor, como diz as Escrituras. Que não sou eu que estou dizendo nada, não. É o que está escrito.
como um professor, eu só estou chamando a tua atenção para o assunto, o contexto que está diante dos seus olhos. Então é você que tem a obrigação de analisar isso aqui, e de viver isso aqui, praticar. Se você quiser viver, se você quiser rios de água viva em você. Então a gente tem que analisar muito bem as nossas atitudes, para a gente não estar pecando contra essa palavra, porque essa palavra é a vida. O que é que a gente conclui aqui? Não devemos ficar buscando outras denominações estruturadas, com galpão bonito, faraônico, uma congregação pronta, que já pratica a doutrina verdadeira de forma plena e correta. E você vai perder tempo. O mundo é do maligno, quem quer isso é você, sou eu. Aí você vai procurar no mundo aí fora isso aí? Tá dando para entender? Porque ela é você. É com você que o Eterno conta. É comigo, é com você. É conosco. Para ter uma congregação onde você mora. O que devemos fazer é nos esforçar para praticarmos nós mesmos a verdade. Tá dando para entender o que eu tô falando? Ou tá difícil? E apoiarmos os líderes que nos instruíram nessa verdade. Muitas vezes o líder chega, você não sabe o que ele passou para chegar até você. E o que vem passado, o que o arcebispo está falando é correto. Mas ele não tem um galpão. Ele não tem luxúria. Agora vá olhar como é que o nosso Senhor andava na sua Bíblia. Leia a sua Bíblia e vê como é que ele andava. Vê se ele tinha um templo particular. Vê se tinha placa na congregação dele. Fica, mas ele pregava no templo. Pregava no templo dos judeus, não é o templo dele, não. Que ele foi chegar e tratar aquilo como casa do pai dele, e o pessoal não concordou não. Então não era casa do pai dele. E se fosse casa do pai dele, estava todo mundo agindo de acordo com a vontade do pai. E não com a vontade do sistema capitalista, não agindo de acordo com um sistema capitalista ali na porta do templo e dentro do templo, visando fins lucrativos. Porque a congregação, meu amado, não é particular, não, é filantrópica. Faz o trabalho muito importante, que é zelar pela vida espiritual. Do contrário, é obra de engano. Então, você tem a obrigação de zelar pelos líderes, que você vê que tem testemunho, que está ensinando a doutrina verdadeira. Valorizar. Olha o Papa aí. O Papa chegou, ele está ensinando a verdade ao povo, mas olha como ele está sendo tratado. Olha o comportamento dos filhos das trevas e compare com o teu. Vê como eles demonstram amor pela obra do engano, e você está demonstrando respeito, amor, valorização pela obra da verdade. Tem contribuído com ela de bom grado, com o coração limpo, feliz, sem reclamar de nada. Se nós não olharmos pela palavra, estaríamos cometendo a injustiça, além de tentar abandonar o próprio Eterno que ungiu a esses líderes. Simplesmente por eles não ter um templo de pedra morta, para reunir um galpão, parecendo um monte de mercadoria estocada, carne para lobo. Tem até a placa na porta: venha que aqui hoje tem promoção, o lobo vai comer carne, é rodeio de carne. Vê se o leão comeu Daniel quando jogaram Daniel na cova dos leões. Porque Daniel não andava na carne, andava no espírito. E o fogo do espírito torrou a carne de Daniel. O leão não come carne tostada, torrada, ele come carne crua, sangrando. Carne crua sangrando é quando a gente não pode dar nenhuma orientação, que o crente se entufa. Está na carne, está cru. Então temos de nos desprender desse paradigma satânico, alienatório, que aliena, que nos induz enganosamente a acreditar
que se tem de ter um galpão, para então nos sentirmos bem e acreditarmos que agora é que temos um templo, quando na verdade o templo que o Espírito Santo habita é quem? Somos nós. E temos que entender que essa história de galpão não passa de uma mentira de Satanás. E que não devemos, de maneira alguma, nos enganar quanto a isto. Ah, mas na minha cabeça não está assim. Não importa se está ou não está na tua cabeça. Importa como está na palavra. Não interessa se você está sentindo ou não sentindo no coração. Importa quem crê como está na Escritura. E não como diz teu coração. Muito menos como diz a boca de carne morta e podre. Porque a congregação está reunida quando duas pessoas se reúnem verdadeiramente para buscar o eterno em espírito e em verdade. A congregação somos todos nós. Tem gente que ainda diz assim, a congregação sou eu. Não, amado, a congregação é a partir de dois. Você sozinho não é congregação, não. É por isso que você tem que buscar reunir com outro irmão que tem a mesma consciência, com o mesmo espírito, a mesma visão e intenção. A mesma intenção. Sem divergir. Tem que ser por livre e espontânea vontade, com amor, com satisfação, não com tromba de elefante. Não é pela força, não é pela violência. O Eterno não recebe nada assim, porque o Eterno não precisa de você, é você que precisa do Eterno. Então a congregação somos todos nós, a partir de dois que estejam reunidos, com a mesma intenção. Nós somos as pedras vivas, onde o Ruach HaKodesh habita. O galpão não passa de um prédio feito de pedras mortas, e o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas. Amém? Que essa mensagem possa estar no coração de cada um que deseja ser a congregação primitiva nos nossos dias atuais. Se você não deseja ser a congregação primitiva, paciência, amizade é a mesma, não estamos aqui para contender. Que o Eterno nos abençoe a todos nós. Amém.